Minasan, konnichiwa! Neste vídeo nós vamos aprender sobre os verbos, sobre os grupos de verbos e sobre a flexão na forma longa, ou também chamada de forma mas. Os verbos no idioma japonês têm características bem peculiares. Primeiramente, todos os verbos, quando estão na forma de dicionário, que também é chamada de jishoke pelos japoneses, eles sempre terminam em U quando pensados em romaji, que são as letras romanas. Por exemplo, aruku, né? Apesar de terminar com ku quando pensado em hiragana, quando pensado em romaji, termina com U. Shimeru, akeru, então todos terminam com U. No português, nós chamamos de forma infinitiva, mas é a mesma coisa, né? Porque é a forma encontrada nos dicionários, por isso que tem esse nome. A segunda característica é que, para nossa sorte, os verbos no japonês não mudam de acordo com a pessoa nem com o número. Por exemplo, no português nós temos essa mudança, né? Mas no japonês não. No português nós falamos eu vou, nós vamos, então o verbo se altera. No japonês ficaria alguma coisa parecida como eu ir, nós ir, você ir, então não vai alterar. O que vai mudar é quando ele estiver no presente futuro, ou no passado, e também no afirmativo ou negativo. Isso nós vamos ver um pouquinho mais pra frente, aqui neste vídeo mesmo. E uma terceira característica é que na maioria das vezes os verbos vêm no final da frase. Quem tiver dúvida sobre isso, é só ver o vídeo anterior a esse. Acontece dos verbos virem no meio da frase também, né? Mas a regra geral é eles virem no final da frase. Então vamos entender os grupos de verbos. Nós temos 3 grupos. Vamos começar de trás para frente porque fica mais fácil de entender. O grupo 3 é o grupo dos verbos irregulares. O que isso significa? Que não tem regra de flexão. Mas, para nossa sorte, só temos 2 verbos neste grupo, que é kuru, que significa vir, e suru, que significa fazer. O verbo suru é o verbo mais utilizado no japonês porque ele pode ser combinado com alguns substantivos para transformá-los em verbos. Por exemplo, nós temos a palavra benkyo. Benkyo é estudo. Agora, se eu colocar o suru depois, ficando benkyo suru, ficará estudar. Undo, exercício físico. Undo suru, se exercitar. Agora vamos para o grupo 2. O grupo 2 são os verbos que terminam com eru ou iru, mas no romaji. Por exemplo, taberu, né, que termina com eru no romaji, e é o B, fica na coluna do E. O kiru, que também termina com iru no romaji, e o ki fica na coluna do I, quando a gente vê aquela tabela de hiragana. Mas tem algumas exceções neste grupo, que seria kaeru, voltar para casa, iru, de precisar, kiru, de cortar, shaberu, de conversar, hashiru, de correr, e mais algumas, mas não tem tantas exceções assim. E o grupo 1 é o grupo que eu chamo de grupo do resto. O que significa? Não entrou no grupo 3, não entrou no grupo 2, é o grupo 1, que é chamado de Godan Doushi. Aí o grupo 2 é chamado de Ichidan Doushi. Então vamos para o grupo 1. Então, se é o grupo do resto, são todos os verbos que terminam com aru, ou oru, ou uru, quando pensado em romaji. E também os outros verbos que não terminam com uru, que seria dumunu, utsuru, ku, gu, e su. Então, todas essas terminações são do grupo 1. Então é isso, os grupos de verbos são utilizados para facilitar a conjugação.
Então vamos entender a flexão na forma longa. A flexão na forma longa, ou também chamada de forma mas, é utilizada em situações formais ou com superiores hierárquicos, pessoas mais velhas que você ou pessoas acima hierarquicamente no trabalho, na escola. Então é utilizado sempre a forma mas. Então, lembra que cada grupo de verbo tem regras diferentes, mas, independente do grupo de verbo, sempre vai ter as mesmas finalizações, que seria presente futuro afirmativo, seria mas, presente futuro negativo, mas é, passado afirmativo, mas tá, e passado negativo, mas é, está. O que vai mudar vai ser o que vem antes, né? Então, tudo que vem antes depende do grupo de verbo. Então, vamos para o grupo 1. Então, lembrando que todos os verbos na forma de dicionário terminam com u, né? Se pensado sempre no romadinho. Então, como a gente vai fazer para transformar o verbo na forma de dicionário na forma mas? Nós vamos trocar a última sílaba dele da fileira do u para a fileira do i. Então, por exemplo, verbos terminados em ru, nós vamos trocar para ri. Verbos terminados em u, para i, por exemplo, mu, para mi. Por exemplo, eu vou pegar um verbo nomu, que é beber. Ficaria nomi. Depois vamos colocar as finalizações, que seria nomimasu, negativo nomimasen, passado afirmativo nomimashita, passado negativo nomimasen deshita. Então, todos os verbos do grupo 1 seguem essa regra. Já o grupo 2 sempre termina com ru. Então, qual é a regra? Nós vamos tirar o ru e colocar mas, masen, mashita e masen deshita, que são as finalizações. Então, por exemplo, vamos pegar um verbo bastante conhecido que é taberu, de comer. Então, nós vamos tirar o ru e colocar mas. Então, vai ficar tabemasu, tabemasen, tabemashita e tabemasen deshita. Então, eu brinco com os meus alunos que são os verbos chururu. Então, porque a gente tira o ru e coloca sempre as finalizações. Então, sempre o grupo 2 vai ter essa característica de tirar o ru e colocar a finalização, independente da flexão. Pode ser forma curta, forma longa e as outras flexões. E agora, o grupo 3. Lembra que o grupo 3 são os verbos irregulares? Então, vamos começar com kuru, que é vir. Então, o kuru vai ser kimasu, kimasen, kimashita e kimasen deshita. Então, não vamos alterar nada da forma do dicionário. Simplesmente, em vez de ser kuru, vai ser kimasu na forma masu. Né? E já o suru vai virar shimasu. Então, nós simplesmente vamos colocar o shi e as finalizações. Shimasu, shimasen, shimashita e shimasen deshita. Então é isso. Bye, bye!